Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando oramos, a tristeza vai embora do nosso coração. Deus conosco. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Talvez, nesse instante, você esteja se sentindo triste. E eu poderia te perguntar, o que você está pensando? Porque é através dos nossos pensamentos que os nossos sentimentos, eles se manifestam. Só que existe uma coisa: quando é o Espírito Santo que está perto de nós, os nossos pensamentos são influenciados pela forma que Deus age. Então, quando o Espírito Santo está perto de nós, nós podemos sentir paz, alegria, esperança, amabilidade, tranquilidade, autocontrole. Então todas aquelas promessas de Deus, elas ficam vivas dentro da nossa memória. E a sabedoria de Deus nos faz entender as relações que nós temos com outras pessoas. Porque em alguns dados momentos acontecem algumas coisas que nós não merecemos, algumas falas injustas, algumas coisas que não condizem com a realidade. E é tentador a gente ficar pensando por que a pessoa está nos dizendo aquilo, se nós merecemos ou não, e você fica chateado e fica triste e entra naquele ciclo de questionamento. Só que nada disso resolve, porque o fato é um só: se você está se sentindo triste, é porque Jesus não está perto de você, porque dentro dos frutos do Espírito Santo, a tristeza, ela não faz parte. Agora, quem será que se interessa com a sua tristeza? Porque normalmente é quando nós estamos tristes é que nós começamos a pensar coisas totalmente negativas. Aquele desânimo, a desilusão, a desesperança, a ausência da vontade de viver. Nada mais importa, nada mais faz sentido. Então, apesar de você estar vivo, tanto faz. Enquanto muitas pessoas estão dentro de um hospital, lutando para poder recuperar a própria vida, para poder apenas sair dali e sentar no banco de uma praça, poder tomar um banho sozinho, poder comer alguma coisa que não seja aquela comida, ou o próprio tratamento, como esse judia. Você está aí, sem nenhum desses problemas, mas como se tudo fosse o maior problema do mundo. Só que o que às vezes a gente não entende é que a tristeza, ela é espiritual, é algo que acontece na nossa alma. E a tristeza é a fome da alma. Olha como as coisas são curiosas. Quando nós vamos num médico, ele não começa a perguntar: o que você está sentindo? Onde está doendo? Quando começou? E ele vai investigando para encontrar a causa e a origem dessa disfunção dentro de você. A tristeza é a mesma coisa. A Bíblia, ela nos ensina sobre isso. Se a gente vai lá em Salmos 42, versículo 11, a palavra do Senhor, ela diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. É muito interessante quando nós olhamos o rei Davi, quando ele escreve os Salmos, porque ele tinha a percepção do que acontecia na vida dele, mas ele não tinha a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus nós viemos adquirir depois, através do Espírito Santo. Salomão, ele pediu e adquiriu a sabedoria. Se nós viéssemos com sabedoria, Salomão não precisava ter pedido. Então, apesar de Davi estar servindo ao Senhor, ele não tinha um lugar para se
consultar. Nós temos a Bíblia hoje que nós podemos consultar sobre tudo sobre Deus. Naquela época eles não tinham isso. Então, Davi, por diversas vezes, ele vai citar coisas espirituais, mas não entendem, como nós comentamos ontem sobre a angústia. Então Davi, ele tinha o entendimento de que a tristeza estava na onde? Na alma dele. E a perturbação também estava dentro dele, por quê? Porque a alma dele estava triste. É a mesma coisa, uma coisa que acontece quando você está com fome. Você sente a dor, a fome, a dor física, mas o seu humor também ele se modifica. O seu hálito, ele também se modifica. As características que você tem também estão modificadas. Deus ele fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. E é através da oração, é através da leitura da palavra, é através da busca ao Senhor, do pensar no Senhor, né, da vontade de louvar o Senhor, que a nossa alma ela vai se alimentando de coisas diferentes e aí sim a tristeza vai embora. Lembra que eu perguntei para você? O que você está pensando que está deixando você triste? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? E olha a conclusão. Se ele fala que ele ainda vai louvar ao Senhor, é sinal que naquele instante ele não está louvando ao Senhor. Ele não está buscando ao Senhor. Ele está simplesmente pensando no que tem acontecido na vida dele e se questionando qual é a razão disso. Depois de questionar todas as coisas possíveis, ele entende que isso é uma causa espiritual, que quando ele louvar o Senhor, isso vai passar. Por quê? Porque ele crê que Jesus, que Deus é o Salvador dele, é o Deus dele. Então ele tirou o foco das pessoas e começou a colocar o foco em Deus. Nós olhamos a vida do rei Davi, o tempo todo ele era perseguido. Apesar de ter todas as promessas de Deus dentro da vida dele, ele continuava sendo perseguido. Apesar de ter sido ungido rei por Samuel, ele continuava sendo perseguido. E quando tudo parecia que ia ficar bem, que Davi tinha restabelecido o reino, que ele tinha conseguido tudo aquilo que Deus prometera, ele se esqueceu de Deus e começou a viver a vida dele. E quando nós buscamos a nossa vida, a tentação começa a participar de nós. E é nisso, é sempre quando nós olhamos e está tudo bem, que nós costumamos abaixar a nossa guarda. E aí você começa a sentir de novo tudo o que você sentia no passado. Existe outro sentimento também que indica isso, a ansiedade. Por que nós ficamos ansiosos? Porque nós sabemos que temos um chamado de Deus, porém nós estamos afastados desse chamado. Então é como se você estivesse preocupado. Pensa que você saiu da sua casa, você vê que está um tempo de chuva e você sabe que deixou uma janela aberta. Então você sempre fica com aquilo na cabeça, nossa, vai chover, nossa, vai alagar, nossa, vai fazer, e aquilo fica dentro de você, aquele sentimento de preocupação, aquele sentimento de que precisa fazer alguma coisa, mas você não sabe o que você pode fazer, para quem você pode ligar e se vai chover ou não, porém você sabe que as consequências daquilo vão ficar para você resolver, e você não quer. Então os nossos sentimentos é um pedaço do céu que existe dentro de nós. Falamos mais uma coisa, essa semana a gente falou de diversas coisas, sobre quando nós fazemos o que é o certo e tudo aquilo que é bom, e quando nós fazemos tudo o que é errado, como os nossos sentimentos eles são afetados. Então nós temos que parar e, ao invés de ficar tentando encontrar um culpado, colocar a culpa em nós mesmos. Porque quando a culpa está em nós, nós conseguimos resolver com Jesus tudo. E quando nós chegamos no Senhor e pedimos perdão, quando nós chegamos no Senhor e reconhecemos que a nossa vida sem Ele não vale nada, nós começamos a entrar numa parte diferente de tudo que nós vivíamos. Eu posso falar por mim. Eu já cansei de contar isso e não canso de falar, porque isso faz parte do meu processo de aprendizado. A depressão, ela sempre fez parte da minha vida desde os meus 15 anos até praticamente os meus 27.
Só que diferente de muitas pessoas, eu nunca puxei a carta da depressão para que as pessoas elas olhassem para mim e falassem, coitado. Jamais justifiquei a minha incapacidade ou a minha falta de tato com pessoas e qualquer outro tipo de coisa para justificar, olha, eu faço isso porque eu sou doente. Nunca, nunca. Eu fiz porque eu fiz. E pronto, não justifica. Só que, como eu não acreditava em Deus, era muito nítido a forma que eu pensava e as cartas que eu recorria. Então sempre era a mesma coisa e sempre eram os mesmos gatilhos. Eu sempre tinha que encontrar alguém para colocar a culpa, porque a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. E todas as vezes que eu fazia isso, injustamente atribuía a culpa para outra pessoa, eu ficava pensando naquilo. E aquilo ia entristecendo. E aí você já imagina uma alma de ateu que não se alimenta de Deus em nada, o quanto perturbada essa alma era. E quantas vezes nós não encontramos pessoas perturbadas por aí? E olha que a palavra ela usa o termo perturbada. E não tem gente que fica perturbando os outros, não pode ver ninguém em paz que vem perturbar. Não é assim? É exatamente assim, é assim que Deus ensina. A fome da alma ela vai perturbar o nosso coração, ela vai entristecer o nosso coração e ela vai se manifestar. Então, quando eu comecei a me aproximar de Deus, eu comecei a perceber dentro dos meus sentimentos algo diferente. Aquela tristeza ela já não se manifestava mais daquela forma. Dentro do meu comportamento e do meu pensamento eu já não agia mais da mesma maneira. Só que tem algo que é curioso, porque à minha volta as pessoas que conviviam comigo e todo o resto permaneceu o mesmo. Então onde estava a mudança? Dentro de mim. E o que mudou dentro de mim? A fé que eu comecei a ter em algo que eu não tinha. Então olha como a raiz de tudo isso era espiritual. E isso é um processo que nós precisamos passar. Talvez você possa olhar e falar, não, mas eu acredito em Deus, mas acredita até onde? Até o ponto que quando Deus não faz uma coisa para você, você já deixa de acreditar? Então a nossa fé tem que estar além dos nossos interesses. E o bom de quando eu me aproximei de Deus é que eu não queria nada. Eu não fui lá para pedir nada, eu não fui para nada. Eu só fui ver se ele existia. Só a minha curiosidade era mais simples. Eu não estava buscando alguém para satisfazer os meus desejos, né? Eu não estava buscando a cura, eu não estava buscando nada. Eu só tinha curiosidade de saber se ele existia ou não. E quando eu vi que ele existia, e quando eu vi o que ele me fazia sentir, não tem como você não tentar buscar essa presença todos os dias. Porque eu já passei praticamente a maior parte da minha vida negando ele, como doía e como era sofrido. Nas minhas poesias, eu tinha um termo que eu chamava de dores emocionais. Cara, eu acho que era a maior perturbação da alma. É quando a depressão ela tava naquele pico assim, ó, mas do pior, que chegava a doer no corpo. Não era só uma tristeza de semblante ou de coisa, mas ela se manifestava no corpo. Eu não sei se você já sentiu isso, mas como é ruim. E como tudo isso foi passando e foi mudando quando Jesus ele entrou na minha vida. E é curioso também quando a gente lê a palavra de Deus e aplica sobre nós, como ela é verdadeira. Se a gente vai lá em João 14, versículo 1 e 12, a palavra do Senhor ela diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Olha como a crença em Jesus Cristo, ela remove a perturbação do nosso coração. Crê em Jesus, crê em Deus e crê no Espírito Santo, que os três são os mesmos, são manifestações diferentes da mesma coisa. Vamos pensar, para você conseguir entender um pouquinho melhor o que eu estou te dizendo. Vamos imaginar que eu te ligo. Fisicamente você pode me ver? Não, mas você pode me ouvir e você sabe que sou eu, por quê? Porque você reconhece a minha voz, certo? Esse é o Espírito Santo, é como se fosse o som, quando eu te ligo e você consegue me atender ou consegue fazer. E Jesus?
Jesus é como se fosse nós. Jesus é a parte de Deus que nós podemos ver. É o Deus humano. E agora? E o Deus Pai? Através de Jesus nós vemos o Deus Pai. É a mesma coisa, se eu vejo você, eu sei que você tem um Pai. Não tem como você simplesmente ter brotado do nada. Então a Trindade, ela se completa assim. Jesus, ele voltou ao Pai, mas ele sempre nos liga através do Espírito. E como que eu faço essa ligação para poder falar com Deus? Através da oração. A oração é você pegar o teu WhatsApp aí e apertar o botãozinho ali em cima de ligar e mandar uma mensagem. Ele vai responder. Ah, mas eu não escuto. Não, é nos sentimentos. Você não precisa ouvir aquilo que você pode sentir. Quando você tem certeza de alguma coisa, você ouviu alguma coisa? Não, você sentiu. Quando você ama alguém, quando você ama alguma coisa, quando você faz algo que é bom, como você sabe que é bom? Porque eu sinto. Então os nossos sentimentos, eles não têm a necessidade da palavra. É a mesma coisa, quando você come e se sente satisfeito. Faz diferença o que você comeu ou não. Desde que você coma, aquilo vai satisfazer o teu corpo. Então a nossa perturbação, ela se passa quando Jesus chega. Então quando você se sentir triste, saiba que você está precisando orar. Saiba que você está precisando louvar. Saiba que você está humano demais, preocupado demais, pensando demais, e todas essas coisas não tem necessidade nenhuma. Porque por mais que você pense, por mais que você se preocupe, por mais que você tenta adivinhar alguma coisa, nós não podemos acrescentar nada na nossa vida e nem tirar. O que tiver que acontecer, vai acontecer do jeito que tiver que acontecer e você vai ter que passar por aquilo. A diferença é que você pode passar com Deus sem estar triste, com fé, esperança, determinado, com perseverança. Como nós aprendemos com Tiago, né, que a tribulação, ela provoca perseverança. Então nós passamos as coisas do jeito certo, porque nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. Mas sem Jesus não tem jeito. E uma coisa que eu sempre falo para vocês é que Deus, ele não nos chamou para simplesmente nós ficarmos enfurnados dentro da nossa casa. É para a gente semear e espalhar o amor que Ele derrama em nosso coração. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. E aí nós temos que perguntar, quais são as obras que o Senhor tem realizado? Ele tem curado as pessoas, Ele tem dado entendimento às pessoas. O Senhor, Ele traz esperança, Ele dá direcionamento, Ele dá instrução. O Senhor é o amor, o Senhor é o exemplo. E através dEle nós realizamos obras. Mas que obras que são essas? E olha que Deus, Ele fala que nós faremos obras ainda maiores que a dEle. E eu acho difícil nós sermos comparáveis a Jesus. Mas acho mais plausível saber que se é o Espírito Santo que está usando do nosso corpo, isso é uma verdade. Agora, será que tudo isso, todo esse poder está sendo derramado sobre a minha vida, para mim pegar isso e jogar dentro da minha casa, só aí dentro da minha família? Você imagina se Jesus viesse e ficasse só ali dentro da casa dele, com a mãe, com o pai, com os irmãos e mais ninguém? E aí, o que seria do resto do povo? Será que a vida é só isso? É dentro de casa, é o meu, é o eu, é só isso? Só não divide nada, não faz nada, não tem nada? E é aqui que vem o ponto, é aqui que nós percebemos que o nosso chamado começou porque a tristeza do outro nos incomoda. Então quando eu vejo alguém triste, eu tenho a necessidade de chegar naquela pessoa e trazer as boas novas do reino de Deus. E como isso fez falta na minha vida, porque eu não tenho um exemplo de ninguém que chegou em mim e fez isso. A única pessoa que tentou colocar Deus perto de mim foi meu pai. Que um dia ele chegou em mim, já estava velho, já com 27 anos, e ele falou assim, olha, eu nunca te pedi nada, eu queria que você fizesse um acampamento da igreja. Você não quer fazer? Com um pedido desse, como é que a gente nega? Você entende, você pai, você mãe, que o teu pedido ele tem muito valor. Tem muito valor, mas muito valor. Então vocês têm que usar essa autoridade, porque vocês aceitam demais. Ah, ele é assim, ah, ele é assado. Você não vai obrigar, você vai pedir. É diferente.
Um pedido é diferente de uma imposição, foi um pedido. E eu fui fazer um acampamento de 5 dias. Tudo aquilo para mim era muito estranho. Primeiro que eu não tinha nenhum tipo de entendimento espiritual nem nada. E viam pessoas cantando, louvando e fazendo as coisas. Mas eu vi uma diferença no tom entre o que era pregado e o que era vivido. E aquilo me confundia. Porque no púlpito se falava sobre amor, mas quem coordenava não pregava o amor. Eles pregavam a punição. Principalmente que, por não conhecer as doutrinas, certamente que eu iria descumprir todas as regras, porque aquilo são preceitos humanos. Mas um dia, dentro da última missa lá do acampamento, eu ouvi uma palavra de Eclesiastes que se dizia que existia um tempo para cada coisa. Tempo de viver, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. E aí eu me recordei de uma poesia que eu tinha escrito um tempo atrás, que era exatamente com as mesmas palavras e os mesmos pensamentos. E aquilo me fez entender que tudo aquilo que eu sentia falta estava dentro daquele livro. E foi aquilo que me convenceu a entregar a minha vida ao Senhor. Não foi o acampamento, não foi as pessoas, não foi nada, foi a palavra de Deus. Eu fui lá buscar a palavra de Deus. E isso foi em 2010, se eu não me engano. E desde lá eu tô firme, sempre buscando, sempre vendo. Mas o que mudou a minha vida foi a leitura da palavra de Deus. Não tem, se eu pudesse dar um conselho para qualquer pessoa, que é o que eu falo todos os dias: leia a palavra de Deus. Se você quer transformar a sua vida, leia a palavra de Deus. Porque é a presença de Jesus que espanta a perturbação, é a presença de Jesus que tira o vício de dentro de nós, é a presença de Jesus que nos transforma em pessoas que são diferentes das outras pessoas. E certamente que quando você fizer isso, muitos vão te odiar, muitos vão te julgar, muitos vão te condenar, mas glória a Deus, porque o Senhor me salvou. Antes eu era trevas, agora eu me tornei um filho da luz. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que isso possa fazer você refletir sobre os teus sentimentos. Todo sentimento ruim, ele acaba quando você começa a orar, quando você começa a colocar Jesus dentro da resolução do problema. Leia a palavra de Deus, por favor, eu peço isso todos os dias, mas começa lendo, por favor. Por favor, isso vai mudar a tua vida de uma forma que você não tem nem entendimento e nem ideia, porque talvez hoje você não entenda o que é o Espírito, mas ele existe. A alma você sente ela o tempo todo gritando, chorando, de saudade de Deus, de saudade de companhia. E você acha que isso pode ser substituído por bebida, por droga ou por alguém. Nada substitui a presença de Deus na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.